Bom dia, irmãos, paz e graça. Estamos aqui com mais um estudo à Trindade. É um assunto muito discutido no meio evangélico e a gente ontem, como a gente provou no outro vídeo anterior, trouxemos algumas provas no meio protestante, né? O objetivo desse canal é trazer a luz das Escrituras e sempre buscar manter a verdade sem criticar ninguém, porque o próprio mestre veio a esse mundo e não criticou ninguém, não apontou ninguém, mas o objetivo é tirar as pessoas de um conceito ao qual foi adotado ali em Nicéia 325. Em 380 ele já pega ali o Espírito Santo e coloca ali como a terceira pessoa. Por isso que em Apocalipse 18, verso 1 em diante até o 4, ele diz que todos beberam do vinho, porque o vinho profecia, amados, é mentira. Todos beberam do vinho da grande prostituta, que é uma religião, onde Apocalipse capítulo 12 é precipitado o inimigo de nossas almas, Satanás, e no Apocalipse 17 essa mulher está amontada. Então quem sustenta essa poder, digamos assim, que fala lá em Daniel, esse chifre pequeno, é esse poder que contamina as outras com seu vinho. Mas o Criador disse: saia dela, povo meu, no verso 4, Apocalipse 18, verso 4. O que gostaríamos de trazer aqui nesse estudo é muito rapidamente, porque o nosso tempo aqui ele é reduzido, mas queremos mostrar um pouco, né, e relembrar algo que talvez a gente já tenha dito para fazer uma conexão dos textos. Êxodo capítulo 20, verso 1, o Criador diz: não terás outros deuses diante de mim. Ok? Ele não suporta adoração a mais de um Deus. Quem está à direita dele é o próprio Filho, né? Ele tem a sua essência da divindade, conforme Colossenses capítulo 2, a partir do verso 3 ali, né? A divindade quer dizer divina, a essência do único Deus divino. Então quem revela a natureza do seu Pai é o próprio Filho. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, o Pai só podia dar algo que ele tem. Então, eu não posso dar algo que eu não tenho. Então, diz que Deus deu o seu único Filho, o unigênito, né? O nascido, né? O gerado. Provérbios capítulo 8 deixa-nos bem claro ali o filho falando de si mesmo. Então ele foi gerado do pai, é gerado. Então o pai gera carne? Não, gera espírito, porque quem gera a natureza carnal do Messias é Míriam, quando o espírito, o poder do pai leva a Jerusalém e introduz ali Míriam, ao qual ela recebe ali em Lucas capítulo 1 a partir do verso 26. Então, amados, o objetivo do inimigo de nossas almas é quebrar a lei. 1 João 3, verso 4, ele, com a finalidade ali, ele tira, né, o povo do doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque pecado é transgressão da lei, e a lei diz que não deve adorar mais de um Deus. Porque Shema Israel, Deuteronômio, Devarim 6,4 diz: ouve, ó Israel, o Eterno ele é único. Então, uma pessoa é composta de quantas as pessoas? De uma ou de três? Então, impossível ser composta de três pessoas. Ah, os três são um. Não. As Escrituras nos diz, pela doutrina dos apóstolos, 1 Coríntios, eu gosto muito de citar, 8, verso 4, ele faz as menções que as pessoas dizem ser muitos deuses, outros dizem que são muitos senhores. Ele dá a opinião dele que para nós só há um único Deus, o Pai, ainda deixa bem claro, e o seu Filho, que é o Cristo. Quando Kefas, Pedro, está ali com os discípulos que eles atravessam, né, amados? Nós não devemos esquecer das Escrituras porque ela é regra de fé. Ele pergunta aos discípulos, os talmadins, e eles ali o informam, né? Ele pergunta: quem diz que eu sou? Aí eles agora afirmam o quê? Uns diz que é um profeta, outros diz que é Elias, outros diz que é João Batista. Aí ele pergunta a Kefá, Pedro: e você, o que diz? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que o filho responde imediatamente? Disseste bem, quem te revelou não foi sangue e nem carne, mas sim o meu Pai que está nos céus.
Então, amigos, se você não acredita na palavra do mestre, o mestre confirmando o pai dizendo que ele é filho, infelizmente a palavra diz que se vocês não crerem na minha palavra, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se não exceder a minha palavra a dos escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos da época, que hoje são os líderes religiosos atuais. Ok, amados? Então, prestem bem atenção. Mateus 3, verso 17, diz, o pai afirma mais uma vez, este é meu filho amado, a quem tanto me agrado. Prestem bem atenção, amados. No mesmo livro, agora no capítulo 4, verso 17, aí vem, o tentador veio e disse, se tu és verdadeiramente o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então ele vem sempre desde o princípio tentando desfazer aquilo que o eterno Criador orienta e tenta nortear o teu povo. Todo mundo sabe que o Messias, o prometido, ele viria, o enviado da parte de Deus. E houve outros Messias. Houve Moisés, se você olhar a história, ele é um dos enviados. Só que Moisés ele vem libertar o povo literal, que é ali uma maquete para a libertação dos últimos dias. A Pérsia, conhecida no Brasil como Páscoa, é Pérsia, pulo, passagem, é libertação. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 11, ele diz, comereis cingido, vestido, calçado nos pés e cajado na mão. Jeremias, Ierearmo 8:11, diz que a palavra é o cajado. Tanto pela forma do livro de Salmos, que a minha vara e o teu cajado te consola, porque a palavra de Deus é que nos consola. Então, quando vocês voltam agora a ver a sandália nos pés, Gênesis 3 diz que o homem é espó, para a gente não se contaminar de forma nenhuma com homens. E quando ele fala vestes, porque você já vê lá no Éden, Adão e Eva já ganham as vestes do cordeiro que representava o próprio Filho de Deus. Então esse testemunho dele, se a gente aceita, a gente recebe o Pai, porque ele batiza com o Espírito. Então você vê em João 5, eles perguntam ali ao Messias, negando a eficácia dele, dizendo que eles acreditassem em Moisés. Aí ele disse, se vocês crescem em Moisés, creem em mim, porque Moisés falava era sobre mim. Deuteronômio capítulo 18, ele era o porta-voz descrito ali por Moisés, tirado daquela linhagem para salvar. É por isso que ele diz à mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele diz, vocês adoram a quem não conhece, porque a salvação, nós adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí muita gente pega esse texto e diz, a salvação dos judeus. Amigos, o Messias nasceu e sempre será Yahudim, porque Deus tem o seu povo e tem a sua nação. Nós, se você olhar em Romanos capítulo 11, eles são oliveira cultivada, Deuteronômio, Romanos capítulo 11, verso 18, tanto que ele fala da raiz, que é a raiz que sustenta os ramos, Então a gente não deve estar dizendo que sabe mais do que judeu, nem judeu dizer que sabe mais, porque foi aberta a graça para que nos alcançasse, porque a queda deles foi para nosso benefício próprio. Leiam Romanos 11 e não mate e não persiga. Lembre-se que ele disse a Abraão, eu abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te abençoar. Se você ameaça a descendência dele de sangue, aí você não faz parte desse rebanho. Nós temos que abraçar a fé, não as heresias, mas a fé, porque é de um único Deus e seu Filho que veio nos salvar, que recebemos a sua ruach, o seu Espírito. Ali em João 20, 21 e 22, ele dá a paz e depois ele dá o Espírito. Uma pessoa não pode sair, não. 2 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, diz, só há um Deus e um só mediador. Se existe 3 pessoas no céu, então se todos 3 são pessoas, me explica como agora a terceira pessoa pode interceder, se que o único que entra nos conselhos do Pai é o próprio Filho. Então o único que pode interceder por nós é o próprio Filho. E o próprio Filho. Então se a gente nega esse intercessor, agora você vê Satanás colocar uma falsa oração a partir de Daniel capítulo 7, a gente vê ali esse chifre se colocando ali, colocando sacrifícios diários, se colocando ali como perdoador e galardoador de pecados. Então o que a gente vê, amigos, com tudo isso? A gente vê
a abominação, se colocando agora, né, no lugar do próprio filho. Então o filho, o objetivo é eliminar o filho, porque Satanás, ele fica com inveja ali em Hebreus capítulo 1, que o eterno Pai leva até a presença dos melarrins, dos anjos, e diz: os anjos de Deus e adorem, porque ele é gerado, ele pode ser adorado, ele sai do Pai. Então a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de adoração que a gente tem feito nos últimos dias, porque a gente pode estar, né, agradando aos homens e desagradando a Deus. Isso pode ser um caminho sem volta, né, amigos? Então, se você observar, tem algumas pessoas, quando ele diz: vai, Miriam, diz a seus irmãos, né, meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Aí, meus irmãos, os teólogos de plantão dizem: olha, ele falou isso porque ele era homem, ele era carne. Amigos, Apocalipse 3,12, ele já glorificado, ele começa a fazer a menção sobre o Pai sendo Deus dele. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não venha cair no engano e nas citações de homens. Ele deixa bem claro, amigos, em 1 João, quem é que vence o mundo? Aquele que confessa que o Cristo é o Filho de Deus, ama tanto o que o gerou e aquele que o foi dele foi gerado. Então, ele diz, deixa bem claro, né? 1 João 2,4, aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandatos, os meus mandamentos, é mentiroso, que ele não é verdade. Qual foi o dia que ele mandou confessar que ele é filho? Os homens mandam que é confessar. Ele diz que em João 5 que ele não aceita a glória dada por homens. Ele diz que se eles não sabia que o amor do pai dele não estava no coração daqueles homens, porque ele não aceitava a glória que vinha de onde? Do Deus único. Mas se viesse outro em seu próprio nome, vocês acreditariam. Em quem nós estamos acreditando? Porque o único mestre é ele, amados. Que possamos, né, acreditar naquilo que está escrito, que possamos nos libertar, que possamos nos limpar, para que possamos ter o reino e visitar os órfãos, as viúvas. Dê o seu melhor, sim, para aqueles que precisam. Vá pregar nas casas, se reúna, sim, se congregue, porque igrejas são pessoas. Como eu sempre digo, Atos 8,3, Paulo não perseguia as paredes, mas sim as pessoas entrando nas casas. No livro de Filemão, uma das diversas citações das igrejas que se reuniam, porque são as pessoas, se reuniam nas casas. Quando o Filho vem, em Lucas 4, ele veio com a finalidade de libertar justamente disso. Porque se você vê em João 9, você vê aquele homem era cego, ele era mendigo, ele vai direto ao poço. Poço, amado, é as escrituras sagradas. Então, ele foi direto ao poço, voltou enxergando, e um mendigo é aquele que fica sentado só esperando o homem para dar para comer. Então ele é criticado porque ele começou a ver as verdades. Ele logo chamou dos pais, são as pessoas que conhecem a verdade, mas preferem mentir, preferem continuar com a farsa, para não perder os privilégios da sinagoga, né? Dos seus templos. Aí logo você vê, ele reconhece que ele é profeta, que está descrito em Deuteronômio 18, como a mulher samaritana reconheceu. E houve confusão entre eles e acabaram expulsando. Mas não se preocupe, porque o Messias, ele nos informou, ele nos trouxe a menção da verdade. Então precisamos, o tempo todo, irmãos, viver pela palavra que é verdade, né? Então que possamos nos libertar, de uma vez por todas, de um jugo ao qual manteve o homem escravo. Mas que o Messias ia libertar. Ele alertou que a adoração seria agora por meio no Espírito, não mais em Jerusalém no templo, nem em Samaria, que ali era uma terra idólatra, adorava a vários deuses. Então o Criador nunca suportou isso e não aceitará. Ai daqueles, né, que perverte e ensina qualquer coisa errada. Mateus 5, verso 17 em diante. Então tem homens pervertidos, estão ensinando um mandamento errado. Louvado e exaltado seja o nome do Criador, e que hoje e sempre o seu Filho seja exaltado, para que possamos chegar até Ele. Amém, paz e graça.